Deus. A palavra de Deus sempre nos ensina que o homem em si, ele erra por não conhecer as Escrituras, mas nós que estamos aqui, temos o privilégio de poder ouvir Deus. Temos o privilégio de poder ouvir Deus nos ensinando, falando conosco, nos instruindo, dando palavra de consolo, dando palavra de edificação, muitas vezes exortando, mas para o nosso bem, para que nós possamos crescer diante dele e também diante dos homens. Estamos nessa campanha, então abra sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías 43, versículo 19. Versículo esse que tem sido lido em todas outras quartas-feiras, Isaías 43, versículo 19. Esse é o versículo base para essa campanha a qual nós estamos participando. Posso ler? Diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não as percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Esse é o versículo base para essa campanha a qual nós estamos participando, onde Deus tem falado conosco, onde Deus tem nos abençoado, onde temos sido instruídos por Deus. E peço a Deus que hoje não seja diferente, que eu possa ser um canal de bênção para a sua vida, que eu possa ser nessa noite um instrumento de Deus para abençoar a todos quantos aqueles que estão ao alcance da minha voz. Amados, se nós espremermos esse versículo, nós vamos perceber que Deus está querendo dizer que Ele nos abençoará. Se nós apertarmos esse versículo, tentarmos arrancar alguma coisa dele, nós vamos perceber que Deus está dizendo que Ele há de fazer muitas coisas por nós. Se nós pegarmos esse versículo e torcermos ele como se torce uma roupa, amados, o que vai sair daqui é que Deus está dizendo que Ele é poderoso e Ele pode fazer muitas coisas na minha vida, na sua vida e na vida da sua família. Se nós pegarmos esse versículo, nós vamos entender que Deus está dizendo que Ele quer agir por nós. Se nós pegarmos esse versículo e passarmos ele numa moeda, nós vamos perceber que desse versículo Deus está querendo dizer que Ele nos ama e tudo o que Ele faz é para nos abençoar. Por isso, amados, nessa quarta-feira nós entendemos que Deus em todo o tempo quer nos ajudar. Nós percebemos em todo o tempo, seja ele qual o versículo, seja ele qual o texto, seja ele qual o livro, a Bíblia em si, em todo o tempo, é Deus querendo abençoar o seu povo. E nós percebemos nesse versículo, como eu disse, que quanto mais nós olharmos, quanto mais nós arrancarmos dele, nós vamos perceber que Deus está dizendo que Ele vai fazer coisas por nós, e essas coisas são coisas impossíveis, porque se você ler aí no parágrafo último, o qual nós lemos, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, nós percebemos que coisas de Deus para nós são milagres para nossas vidas. Então nós estamos entendendo que Deus pode fazer coisas na nossa vida, ao qual nós achamos que é impossível. Então Deus estava dizendo: olha, preste bem atenção na ministração, preste bem na palavra de Deus, preste bem atenção na pregação de Deus, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos mostrar caminhos que vão nos levar para o céu. Olha, Deus fala comigo, mediante tudo isso, que Ele quer nos abençoar. Deus fala comigo, quando ainda separando essa mensagem para o dia de hoje, e nós percebemos que Deus quer fazer muito mais por nós, até mesmo o que nós fazemos por Deus, e Deus quer muito mais fazer por nós. Entendemos que o título que Deus me coloca no coração para falar nessa noite é: o Senhor pelejará por nós. Baseado nesse versículo, o Senhor pelejará por nós. Então abra sua Bíblia, porque esse versículo nos mostra que nós iremos cantar o cântico de vitória, porque Deus, quando faz alguma coisa por nós, nós sempre seremos vitoriosos, nunca teremos derrota. Ainda que muitas das vezes nós achamos, mas eu fiquei enfermo,
eu perdi um ente querido, mas nós somos mais que vitoriosos, pois assim diz a palavra de Deus lá em Romanos, que nós somos vitoriosos, que nós somos mais que vitoriosos. Então abra sua Bíblia, porque nós iremos ler um texto onde fala de um cântico de vitória. Êxodo capítulo 15, capítulo 15, e do versículo 18 até o versículo 21. Se Deus sempre vai nos dar vitória, nós vamos estar sempre cantando cânticos de vitória. E esse povo aqui que estava atravessando o deserto não foi diferente. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 15, versículo 19. Êxodo capítulo 15, versículo 19. E o título desses versículos nós vamos ler é o Cântico de Louvor de Miriam. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém, amados? Esse foi um cântico de vitória de Miriam. Quando eles atravessam ali o Mar Vermelho e chegam do outro lado, não tinha como não louvar o Senhor, não tinha como exaltar, se não fosse de uma maneira cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E nós que estamos aqui entendendo que nessa campanha Deus move o coração do pastor, move o coração da liderança, para que nós participemos dessa campanha, é porque lá no final nós vamos cantar o cântico de vitória. Não tem outro jeito, ninguém vai chegar do outro lado. Se quando Deus te deu vitória e você não vai cantar, e você não vai exaltar, e você não vai adorar, porque é coisa de cristão, é coisa de povo de Deus, está enraizado no nosso coração, temos aprendido isso e não vamos deixar para trás. Quando terminar a campanha, nós iremos cantar o cântico de vitória. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas de uma coisa eu sei, que a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós começamos a campanha, estamos passando pela campanha, mas nós vamos chegar do outro lado, e quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos cantar o cântico da vitória, porque assim foi na vida de Miriam, porque assim foi na vida daquelas mulheres, porque assim foi na vida de Moisés, porque assim foi na vida do povo de Israel. Eles atravessaram, é como se fosse uma campanha, iniciaram, passaram no meio e depois chegaram do outro lado. E o que eles fizeram, Diácono Marcos? Nós lemos aqui no capítulo 15, no versículo 19, eles cantaram o cântico de vitória. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, Deus está dizendo: quando você acabar essa campanha, você canta o cântico de vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel experimentou diante do Mar Vermelho uma prova de que Deus levaria o seu objetivo até o final. Amados, não foi o povo de Israel que fez promessa para Deus, mas foi Deus que fez promessa para o povo de Israel: eu vou arrancar, eu vou tirar, eu vou fazer um êxodo, vocês vão sair do Egito e eu levarei vocês para uma terra prometida. Eu levarei para vocês para uma terra que mana leite e mel. Não foi o povo que fez promessa, foi Deus que fez promessa na vida do povo. E quando Deus faz a promessa, a vitória é certa.
Talvez você pense assim: nós estamos fazendo uma campanha, nós estamos fazendo promessa. Deus antes prometeu para nós que se nós participarmos da campanha, nós seremos vitoriosos. Então o povo de Israel experimentou diante do Mar Vermelho uma prova que Deus levaria o seu objetivo até o fim. Eles poderiam chegar diante do Mar Vermelho agora e não ter uma saída, retornar não poderiam mais, seguir adiante não poderiam mais, mas o objetivo de Deus seria até o fim. Eu prometi, eu levo vocês. Eu prometi, eu dou um jeito para levar vocês. Eu prometi, eu vou dar um jeito de levar vocês até do outro lado. Amados, e se Deus tem prometido para nós o céu, Ele vai levar o seu objetivo até o final. Não fomos nós que fizemos promessa para Deus: Senhor, olha, de nós mesmos eu vou para o céu, tá, Deus? Não, é promessa de Deus. É promessa de Deus na minha vida, é promessa de Deus na sua vida, é objetivo de Deus, é propósito de Deus. Quando Ele me arranca do lamaçal do pecado, quando Ele te arranca lá do mundo, quando Ele tira você das trevas, quando Ele me tira das trevas, a promessa não é nossa, a promessa é de Deus, e Deus cumpre as suas promessas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém de nós vai se perder quando nós agarrarmos na promessa de Deus. Olha que diferença que faz. Quando eu falei ninguém de nós vai se perder, talvez você, o seu coração ficou meio assim: nenhum de nós iremos nos perder. Como que é isso, diácono Marcos? Quando nós estamos agarrados nas promessas de Deus, porque Ele leva o seu objetivo até o final. E se Ele prometeu que Ele vai nos levar para o céu, Ele leva. Se Ele prometeu que nós vamos atravessar para o outro lado, Ele nos faz atravessar. Se Ele te prometeu que você vai chegar meio que do outro lado, às vezes até meio que cansado, mas Deus vai te carregar e não vai te deixar desanimar, porque nós chegaremos do outro lado. Porque não somos nós que estamos prometendo, porque não somos nós que estamos dizendo eu vou fazer, porque quando há a virada do ano, quantas promessas nós já fizemos? Porque quando na virada do ano, quanto de joelho, olha, eu e você, quantas vezes de joelho nós dissemos: Senhor, eu não vou me afastar nem um dia, Senhor, eu vou mudar meu coração, o coração de pedra agora vai ser coração de carne, um coração adorador, Senhor. E essas coisas nós vamos dizendo sempre na virada, mas são promessas que nós estamos fazendo. Mas quando a promessa vem do céu, quando a promessa vem de Deus, Ele cumpre o seu objetivo até o final. Olha, Deus quer dizer para nós que Ele eliminaria todas as dificuldades quando eles estão ali diante do mar, que bastava tão somente crer que eles cantariam o cântico de vitória. A promessa foi feita, os obstáculos estão diante deles e diante de nós, mas Deus nos promete que Ele elimina todos os obstáculos. Ninguém para numa situação difícil, ninguém fica estagnado numa situação difícil, seja ela financeira, seja ela física, seja ela qual for na nossa vida. Eu tenho aqui 7 anos e estou vendo todo mundo saindo de uma área de inércia e passando para um outro lado, porque nós estamos diante do Deus que é poderoso para fazer muito mais pelas nossas vidas. Então é assim na minha vida, é assim na sua vida. Estamos caminhando, estamos enfrentando lutas, desafios, mas estamos vencendo, porque Deus tem prometido para nós e Ele tem nos dado essa vitória. Amados, entendemos que o povo de Deus cantaria a vitória, que nós cantaríamos a vitória, porque primeiro, viria diante do Mar Vermelho a confirmação da promessa.
viria diante do Mar Vermelho a confirmação da promessa. O povo naquele momento chegaram diante de Moisés, e agora, o que nós vamos fazer? O povo, e era muito povo, era muita gente. Eu imagino os bochichos, eu imagino as conversas, eu imagino as fofocas, eu imagino tantas e tantas conversas. E agora? Agora vamos perecer, agora nós vamos morrer, não tem mais jeito. Mas Deus enche meu coração e diz assim nesse primeiro ponto: viria diante do Mar Vermelho a confirmação da promessa. Êxodo 14, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, volta aí no capítulo 14, no versículo 13, que diz assim: Moisés, versículo 13 do capítulo 14, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por vós. É isso que Deus está dizendo diante do mar que estava diante deles, e o exército do Egito atrás deles. Nesse momento viria a confirmação da promessa, quando ainda eles estavam no Egito. E houve uma promessa de Deus: Moisés, vai lá que eu vou tirar esse povo dessa escravidão e vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa, e essa promessa poderia ser perdida no meio do caminho. Quando ali eles estavam diante do Mar Vermelho e o exército do Egito atrás deles. Mas agora, como se você entender direitinho, olha, viria diante do Mar Vermelho a confirmação da promessa. E como nós lemos, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, porque Ele pelejará por nós. A promessa será cumprida, a vitória será certa. Deus não vai nos deixar perecer pelo caminho, pelo meio do caminho, podemos dizer assim. Deus não abandonou nenhum de nós, Deus não esqueceu de nenhum de nós, Deus não fechou os seus olhos para nenhum de nós. Deus, quando nos tirou lá do mundo e nos trouxe para a sua casa, e nos colocou vestes brancas, derramou sobre nós o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Não pense que agora Deus virou o seu rosto para nós. Não, a promessa do Senhor de céu para nós, ela vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida do povo de Israel. Não devemos temer, como disse Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. E hoje Deus ainda está repetindo para mim e para vocês que queremos chegar do outro lado. Deus está dizendo: não temais. Deus está dizendo: eu vou cumprir a minha promessa na minha vida e na vida de vocês. Deus vai cumprir a sua palavra. O Senhor prometeu, Ele cumprirá. Porque lá em Números 23, 19 diz assim, vai dizer que Deus não é homem para que minta. Em Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta. Se Ele deu uma promessa para mim e para você, Ele vai cumprir a sua palavra. Agarre-se nessa promessa de Deus, não na promessa que você fez para Deus. A promessa que nós fizemos para Deus, ela cai. A promessa que nós fazemos para Deus, mediante os dias que se vão se passando, os desafios, os problemas, as circunstâncias, elas vão ficando para trás. Mas a promessa de Deus não, Ele não é homem para que minta. Segundo, por que nós cantaríamos o cântico de vitória, Diácono Marcos? Porque, segundo, tudo é possível ao Deus do impossível. Lê comigo o versículo 21 e 22 do capítulo 14 mesmo. Diz assim:
Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então por que nós vamos cantar o cântico de vitória? Tudo é possível ao Deus do impossível. Viu o versículo que nós lemos? Deus do impossível abriu o mar diante deles. Imagina o mar se abrindo e todo aquele povo de Israel atravessando em pé enxuto até chegar do outro lado. O Deus que nós estamos servindo é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que nós estamos adorando nessa noite é o mesmo Deus que fez aquela maravilha naquele lugar. O Deus que nós estamos aqui, vocês prestando atenção na mensagem, e o Deus que eu estou pregando, revelando para vocês, é o Deus de milagre, que pode fazer muito mais que você imagina ou que você pensa. O Senhor prometeu, Ele cumprirá, porque Ele é o Deus do impossível. Quando lembramos do que Ele já fez, temos a certeza que Ele fará. Olha, é muito interessante. Quando nós lembramos do que Ele já fez, o que nós lembramos? Quando nós lembramos da palavra de Deus, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez jorrar a água da rocha, que Deus fez aquela água de mar se tornar água doce. Então nós estamos lembrando de tudo isso. O que é o meu problema diante de tudo isso que Deus fez? O que é o seu problema diante de tudo isso que Deus fez? Olha, preste atenção nessa frase a qual eu coloquei aqui. Quando lembramos de que Ele já fez, de tudo quanto Ele fez, escrito na Bíblia, temos a certeza que Ele fará aquilo que nós precisamos. E eu estou relacionando em questão da Bíblia, para ser mais exato. Mas eu sei que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, você que já chorou a noite toda buscando a face de Deus, e a sua alegria veio logo pela manhã. Você que chorou por aquela causa que você achava que era impossível, e Deus te deu vitória. Lembra lá no ano de 2015, quando teve aqui a crise aqui no país, e as nossas pregações, as pregações dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Olha, nós estamos vivendo em crise, mas Deus vai dar vitória. Nós estamos em crise, o país está em crise, mas nós vamos atravessar, porque nós vamos cantar o cântico de vitória. Lembra disso? Estamos no ano de 2022, 7 anos se passaram e Deus nos deu vitória. Deus te deu vitória. Quantas vezes você orou, quantas vezes você chorou, quantas vezes você falou para Deus, quantas vezes você confessou para Deus: Senhor, eu já não aguento mais, eu estou a ponto, Senhor, meu Deus, de ir a pique, Senhor, não sei mais o que fazer. E olha que certa vez, eu até trouxe mensagem, vou falar de mim, eu trouxe uma mensagem, quando nós aqui explanamos sobre o que fazer quando eu não sei o que fazer. O que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Eu vou dizer mais uma vez para você: você precisa orar, você precisa chorar nos pés do Senhor, você precisa clamar ao Senhor, você precisa dizer para Deus: Senhor, para mim é impossível, mas para Ti é possível, Senhor. Nós precisamos chorar mais diante do Senhor. Nós estamos vivendo uma vida muito ativa. Esse ativismo muitas vezes nos atrapalha. Esse ativismo muitas vezes não nos deixa dobrar os nossos joelhos e chorar diante do Senhor, porque já penso logo que eu tenho que acordar pela manhã, levantar e trabalhar, porque eu já vivi uma vida corrida diante dos dias. Mas Deus está dizendo para mim e para você: olha, tudo é possível ao Deus do impossível. O que está faltando para mim e para você, eu digo para você aqui, porque Deus está enchendo meu coração: está faltando nós chorarmos nos pés do Senhor, está faltando nós clamarmos ao Senhor e dizer para Ele qual é a nossa situação, que nós achamos que realmente nós somos impossíveis para resolvê-la. Então Deus está dizendo
tudo é possível. E como nós lemos no versículo 21, diz que ele abriu o mar e eles atravessaram. Isso é para enfatizar no meu coração e no seu coração. Esses versículos que nós lemos é para, escancarar ou então pregar na tábua do seu coração que o Deus que nós servimos, Ele ainda continua operando os milagres. Ele não morreu, Ele não ficou lá no Velho Testamento, mas quando que no Novo Testamento Ele envia o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, e Ele começa a operar os milagres. Até João Batista, na sua incerteza, quando estava preso, mandou os seus servos, os seus discípulos perguntarem: vá lá e pergunta a ele se ele é realmente o Messias, se ele é aquele, o Filho de Deus prometido, que vai nos salvar, que vai nos tirar desse jugo do mundo, tirar no jugo de Satanás. E quando de repente os seus discípulos chegam até Jesus: Senhor, o meu mestre quer saber, é o Senhor mesmo? E Jesus, para ratificar que Ele era Deus poderoso, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias prometido, e Ele começa a fazer muitos milagres. Sabe por quê, amados? Os milagres ainda estão acontecendo nos dias de hoje. Os milagres já aconteceram em mim, os milagres já aconteceram em você. Sabe por quê? Porque Deus está sempre ratificando: eu continuo vivo. Porque para muitos Deus já morreu. O que é isso, diácono Marcos? Porque muitos acham que o Deus poderoso que operava o milagre acabou ali nos apóstolos. Mas eu e vocês estamos aqui para dizer, para testemunhar que ainda Deus continua operando, que Deus ainda continua mudando, que Deus ainda continua transformando, que Deus ainda continua abençoando, que Deus continua ainda operando maravilhas e milagres. Quer dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Pode dar, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque nós estamos falando sobre milagres, nós estamos falando que esse Deus, Ele é vivo, que Ele é Deus do impossível, amados. E no terceiro, por que nós cantaríamos esse cântico de vitória? Sabe por quê? Porque o que cabe a nós é somente obedecer. Eu fico imaginando aquele exército, não de guerreiros, mas de homens, de mulheres, de crianças, diante daquele mar vermelho, e atrás o exército. A multidão era muito grande, e quem estava mais próximo de Moisés poderia ouvir tudo quanto ele falava. Talvez vocês não pararam para pensar nisso. Aqueles que estavam ali do lado de Moisés: aí Moisés, o que nós vamos fazer? Aí nós lemos lá no versículo, se não me falha a memória, foi o versículo 13, quando ele falou: olha, fiquem tranquilos, não tem mais. E no versículo 14, deu a entender que olha, Deus vai pelejar. Quem estava a 1 metro de Moisés ouviu isso. Quem estava talvez mais ou menos 2 metros, que 2 metros deve ser daqui na parede, mais ou menos, ouviu isso. Mas vocês lembram que era uma multidão muito grande? E quem estava lá atrás? E quem estava bem lá atrás não ouviu nada disso, mas estava sendo e permitia ser guiado por um homem de Deus. E quando eles começam a ver o movimento, eles não ouviram nada que Moisés falou, que olha, fiquem tranquilos, que a água vai se abrir e Deus vai nos dar a vitória. Mas pela obediência ao homem de Deus, eles não queriam nem entendiam que não tinha. Eu entendo que eles não tinham nem ouvido. Mas quando o homem de Deus tocou as águas e falou paz, e que o povo começou a passar, é porque era algo de Deus que estava acontecendo, porque um homem de Deus estava à frente daquilo. Amados, nós temos que entender isso. Vou puxar aqui a sardinha para o nosso pastor. Depois deixa eu pregar mais umas 3 vezes aí, pastor. Se um homem de Deus está falando, vamos fazer essa campanha. Se o homem de Deus está falando, vamos para o monte orar. Se o homem de Deus está falando, venha para a escola bíblica dominical. O importante é nós obedecermos, amados, porque aqueles que não ouviram, mas quando viram que o povo estava passando, porque eles sabiam que tinha um homem ali que estava na frente, e esse homem era Moisés, e esse homem era um direcionado por Deus.
E esse homem era um homem que ouvia Deus, e esse homem era um homem que falava com Deus, e Deus falava com ele. Então nós não podemos de repente nem ouvir, mas quando vier do homem de Deus, quando o povo de Deus estiver atravessando, nós também vamos atravessar. Sabe por quê? Porque Deus está direcionando o homem de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. O que cabe a nós é somente obedecer, marchar. Leia aí comigo Êxodo 14, 15 e 16, capítulo 14 mesmo, 15 e 16, vai dizer assim, olha: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amados, um direcionamento de Deus para o homem de Deus. Deus não falou com toda aquela multidão, mas falou com Moisés. E quando Moisés toca as águas, o povo passou. Aqueles que estavam bem lá na traseira, aqueles que estavam bem lá atrás, aqueles que estavam lá na última fileira, não ouviram nada, mas obedeceram, mas marcharam, mas levantaram, de repente se estavam sentados e caminharam. Isso que Deus quer de mim e de vocês, que nós venhamos marchar, que nós venhamos, enfim, caminhar, que nós venhamos chegar do outro lado, para que eu e você possamos cantar o cântico de vitória. Não, seguir em frente, não retroceder, não olhar as circunstâncias diversas, fazer a nossa parte, porque Deus fará dele, a promessa é dele. Lembra lá do início? A promessa é dele. Se ele te trouxe para uma nova vida, se ele te trouxe para um novo viver, a promessa é dele, e ele vai fazer tudo por você e tudo por mim. Conclusão disso tudo: Deus cumpre o que prometeu. Vamos confiar no Deus do impossível, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Convido o pastor Gerson para que ele possa vir. O Senhor, o título da mensagem: o Senhor pelejará por nós.